Bom dia, pessoal. Flávio Guimarães, aqui no plantão da Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio. Hoje, como articulista do Jornal do Comércio, está saindo aí um pensamento, na verdade, que a gente escreve sobre planejar com estratégia sempre melhor. E acredito que, de repente, isso para esse momento, gente, é muito importante, porque nós precisamos realmente ou planejar para quem não está planejando, ou replanejar para quem já planejou, ou de repente rever algumas partes do planejamento que já foi elaborado, mas que pode ter alguma alteração, porque toda e qualquer ação corretiva, ela é sempre bem-vinda no planejamento, né? Mas a minha ideia aqui para vocês que nos ouvem, que nos veem, é conversar um pouquinho com vocês e explanar sobre essa coisa do planejamento com um cunho estratégico. Só que antes disso, eu preciso conceituar um pouquinho para vocês o que é isso, para poder a gente estar no mesmo nível de pensamento. Tá? Mas no início, logo no início do artigo, a gente põe um resumo, né? Um pequeno resumo que faz a introdução disso, dizendo assim, ó, o planejamento estratégico torna-se necessário, tanto em nossas empresas como em nossa vida. Utilizando-o, podemos escolher a facilidade ou a dificuldade na solução de nossas necessidades e problemas. A opção é individual, mas a ação deve ser coletiva. Muitos planos não acertam o alvo buscado devido à falta de visão e missão que todos devemos ter em nossa vida. Há também uma necessidade de complementar todo o processo com o planejamento tático e operacional, criando condições reais de progresso estruturado dentro das organizações. E leiam aqui também, gente, organização, a família, nossos amigos, né, a nossa relação interpessoal, enfim. E aí a gente começa, então, falando nesse momento do seguinte: o que é planejar estrategicamente? Na verdade, quando a gente fala desses 3 planejamentos que foram citados na introdução, gente, nós estamos falando aí de um momento de pensar, que é o planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico, ele visa essa nossa visão e missão, de repente, que tem que ter em qualquer organização. E aí também ouça e leia a organização aqui, você como alguém, profissionalmente falando, que precisa crescer profissionalmente, né? Você também tem que ter a tua visão, a tua missão, teus valores enquanto profissional, enquanto pessoa. Isso tudo faz parte desse planejamento que a gente fala, e principalmente do planejamento estratégico. Infelizmente, a gente vive no Brasil um momento, e momentos já passados também, que planejar não traz muita coisa legal para nossa cabeça, não. Normalmente a gente vai planejar e a gente começa a descobrir que o dinheiro talvez não dê, o tempo talvez seja escasso, o que eu tenho que fazer é mais do que eu tenho que de repente dar de resposta, o meu chefe pede mais coisas do que de repente eu operacionalmente posso fazer, eu peço do meu subordinado bem mais coisas do que ele tem habilidade, tempo, planejamento que foi feito. Enfim, a gente tem um bocado de problema e por isso nós somos conhecidos no mundo inteiro como o povo que sabe dar jeito em tudo. Para dar jeito em tudo é porque a gente não planejou do jeito que deveria, né? E a gente tem uma tendência sempre de estar colocando assim, agora eu preciso fazer isso. Eu procrastino ou deixo para depois, e isso que era normal passa a ser já um pouco mais complexo. Daqui a pouco eu não faço de novo e se torna urgente. Daqui a pouco, urgentíssimo, super urgente, urgente demais, urgente, urgente, urgente. E eu tenho que fazer naquele momento, paro tudo que eu tinha planejado, se eu planejei, para fazer agora o que é hiper, super, big e urgente. E aí eu parei de fazer aquilo que eu planejei, porque eu tenho que fazer algo que ou alguém deixou de fazer, ou eu não administrei do jeito que deveria, ou eu deixei de fazer. E aí se acumula um monte de coisa e o planejamento passa a ser ainda mais doído do ponto de vista estratégico do que antes. Porque quando a gente fala em planejar, é pensar em alguma coisa para ser realizado. Estratégia é uma forma que eu vou utilizar com um determinado tempo para juntar esse planejamento e chegar na ação em si. Então, dentro desses 3 planejamentos que hoje eu escrevi, gente, nós precisamos só entender o seguinte: nós precisamos pensar nos 3 planejamentos.
O planejamento estratégico, que é o mais longo, que eu posso trabalhar aqui com a gente pensando no longo prazo. E o que é longo prazo? Depende do ponto de vista que eu estou analisando. Se a gente não esquecer, mas se a gente colocar de lado um pouquinho os livros, a gente começa a evitar de pensar da forma que o livro me diz. De 5 a 10 anos é o planejamento estratégico, é assim que o livro fala. Eu quero pensar diferente hoje um pouquinho com vocês em relação a isso. Porque depois do planejamento estratégico, que é o que eu penso, por isso eu falei ali no início, visão, missão e valores, o planejamento tático, que é o intermediário, é aquele que eu pensei no estratégico, eu escrevi no tático. São as táticas que eu vou utilizar para atingir o planejamento estratégico. E tem um terceiro planejamento, que é o operacional, que eu vou pegar o que o planejamento tático escreveu, porque o estratégico pensou, e eu vou operacionalizar isso preferencialmente comandando pessoas. Não necessariamente eu fazendo, mas eu gerenciando, administrando, coordenando pessoas para chegar lá naquele primeiro planejamento estratégico, que é a minha visão, missão e valores. Então, quando eu crio esse processo de 3 planejamentos, se eu incluir isso na minha empresa, na minha vida profissional ou na minha vida particular, eu vou ter como colher vários frutos interessantes. Vamos pensar assim, se você pensa em comprar um carro, você precisa primeiro sonhar com ele. Esse é o teu planejamento estratégico. Mas tem que ser algo de sonho que talvez tu realize, não tão facilmente, mas com um grau de dificuldade, por isso o tempo. Depois eu tenho um planejamento tático. Eu já pensei no carro. O que é o tático? O que eu vou fazer para isso se tornar realidade? Quais são as ações? Eu vou trabalhar nesse meu único emprego que eu tenho? Eu vou trabalhar em mais de um emprego? Eu vou montar um próprio negócio para mim poder, de repente, conseguir ou aumentar o meu faturamento em termos de ganho? E aí eu defino esse processo todo e, por fim, eu operacionalizo o que é o planejamento operacional. Agora eu vou lá, já fiz o que eu tinha que fazer, pensei, fiz o que tinha que ser feito e agora eu vou buscar o carro. Esse processo de buscar o carro seria meu planejamento operacional. E aí entra esse lado anterior que eu falei para vocês que nos ouvem e assistem. Gente, se eu estou pensando nessas 3 frentes, eu preciso agora colocar o livro um pouquinho de lado e dizer o seguinte, com os 3 planejamentos que eu estou pensando. Se eu disser que, para me comprar o carro, meu planejamento estratégico de longo prazo é de 1 ano, o meu tático pode ser de 6 meses e o meu operacional pode ser de 1 mês ou qualquer outro número. Então a gente vai começar a pensar rapidamente aqui com vocês que o meu planejamento estratégico é de longo prazo, o meu planejamento tático é de médio prazo e o operacional é de curto prazo. Agora não me interessa mais se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, contanto que se o meu planejamento estratégico for de 30 dias, o meu planejamento tático tem que ser de 15 ou menos, e o meu planejamento operacional tem que ser menos de 15 ou menos ainda do que aquele segundo momento do tático. Então, dependendo do que eu falo, eu vou pensar e planejar mais rápido, porque às vezes, gente, eu tenho que passar pelos 3 planejamentos em alguns minutos. Eu preciso pensar a longo prazo, pensando. Eu preciso escrever aqui rapidamente e daqui a pouquinho eu preciso operacionalizar isso, porque a vida não é do jeito que está escrito nos livros só. Não é? É também a soma disso. A soma de todos os planejamentos, às vezes a gente usa num único momento, em um único dia. Tu tem que pensar estrategicamente, pensar taticamente, agir taticamente e fazer acontecer. Imagina um incêndio. Tu já pensou estrategicamente, tu está indo para lá, o tático é como é que eu vou combater isso, e o operacional é realmente indo lá com todo mundo para fazer acontecer. Então, isso pode ser num curto espaço de tempo, inclusive de horas. Se eu tiver esses 3 conceitos muito bem claros na minha cabeça, eu vou conseguir ver minha realidade e depois, gente, que são as dicas de hoje dadas para todos nós, porque eu vou me incluir nisso. Eu volta e meia preciso pensar também estrategicamente, taticamente e operacionalmente, porque no dia a dia, o que acontece na prática é que a correria é tão grande que eu deixo de fazer o estratégico e às vezes pulo para o operacional na hora. Ah, eu preciso fazer logo, faço. E eu vou ter retrabalhos, eu vou ter problemas, eu não vou ter só ação corretivas, eu vou ter problemas a resolver. Por quê? Porque eu não fiz o mínimo do planejamento necessário, consequentemente eu vou operacionalizar algo que eu não pensei. Isso tem um preço muito caro para a gente. Toda vez que eu faço algo sem pensar, o troco é muito forte. Eu tenho que replanejar. Não são só ações corretivas, não. Eu não vou só remendar, não. Eu vou ter que refazer o planejamento. Então, toda vez que eu primeiro vou agir e depois pensar, o preço é muito caro, gente.
E falo isso com experiências de já ter errado. A gente sempre erra, na verdade, quando a gente age primeiro e pensa depois. O ideal é pensar antes e fazer depois. Às vezes, a correria do dia a dia não dá essa prerrogativa de a gente pensar muito. Mas a gente tem que pensar, mesmo que seja pouco. Antes de agir, alguns dentro do nosso dia a dia dizem assim, ó, para te não fazer besteira, faz o seguinte, antes de fazer, já que tu pegou um impacto ali do momento, conta até 10, até 20, até 1.000, 2.000, alguns têm contado até 10.000, 1 milhão, enfim. Mas por que eu tenho que fazer essa contagem? Porque eu preciso pensar estrategicamente. Para mim pensar estrategicamente, eu tenho que estar calmo. Aí entra toda uma outra situação que a gente vai falar em futuros encontros aqui com vocês, que são coeficientes emocionais, coeficientes de situações de pensamento, de ideias, o famoso QI, os QEs, os Qs da vida todo, que são o que vão trazer algum tipo de equilíbrio para a gente. Mas hoje eu quero finalizar com vocês falando aqui também o que a gente escreve aqui no final do nosso artigo, né, batendo um papo e dizendo o seguinte, é tão necessário, gente, a gente planejar. Você que está ganhando R$1.000, você precisa planejar para gastar menos do que 1.000, mesmo tudo sendo muito caro. Ah, mas 1.000 não dá para mim nem viver, então tu tem que ganhar mais. Reduzir custo e tentar sobreviver sobrando alguma coisa. Porque se não sobrar nada e ficar faltando sempre, você vai ter vários desequilíbrios e quase sempre você não vai ter tempo e nem paciência de planejar estrategicamente. E o nosso tempo, o nosso dia a dia, a nossa vida profissional, as nossas empresas, as nossas carreiras, elas têm que ser planejadas estrategicamente. Querendo ou não, nós precisamos parar, pensar e depois fazer. Qualquer situação que seja diferente dessa, se eu for querer primeiro agir e depois pensar, vai dar problema. Então é parar, pensar, planejar e fazer, gente. Não tem outro caminho. E aqui no final, olha, a gente fala assim, certamente precisamos de uma maior consciência e entendimento necessário para criarmos empresas de sucesso sendo administradas por profissionais capacitados e com espírito empreendedor. Para isto, o coletivo deve prevalecer e o individual ser cada vez menos utilizado dentro de uma visão de progresso. Quando a gente está falando dentro das organizações, gente, a gente tem que parar de pensar no eu. As empresas estão cheias. Agora você que nos ouve e assiste e que faz isso, pare de fazer. Sabe o quê? Você que fica querendo derrubar os outros. Você que acha que porque eu, em vez de falar e criar relacionamento interpessoal interno na organização, só falo com o chefe para o chefe bater no subordinado. Você que atropela processos simplesmente porque você acha que é melhor que os outros. Você que está ali no mercado achando que aquele momento é o teu momento. Você que trabalha isoladamente, só você, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou a melhor. Enfim, sabe por quê? Porque você tem um tempo de vida dentro dessa organização. Porque esse tempo de vida, ele provavelmente vai ser curto. A partir do momento que você se isolar e totalmente ficar isolado, ninguém mais contribui com você. E quando ninguém contribui com você, você está agindo sem pensar. Pensa primeiro, planeja tudo isso, porque dentro das organizações, o que precisa prevalecer é o trabalho em equipe. Você é daqueles todos que são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de qualquer organização. E assim, ó, a gente finaliza dizendo, poderemos olhar para os acontecimentos e nos propormos que coletiva e voluntariamente faremos uma grande diferença. Ou também podemos simplesmente olhar para os nossos próprios umbigos e nos acharmos preparados para resolver tudo sozinho. Tudo isto é uma questão de opção. Portanto, podemos ser felizes profissionais de sucesso ou medíocres profissionais sem visão. É uma opção nossa, sua. Então você que quer ser o melhor, reflete, volta, repensa, trabalhe em equipe, gente. Por isso, planejar com estratégia é sempre melhor, né? E finalizo com vocês dizendo assim, vamos refletir sobre isso? Vamos parar de achar que somos melhor que todo mundo? Vamos trabalhar em equipe, vamos buscar o progresso da organização e, consequentemente, o nosso? E assim, gente, finalizo o artigo de hoje. Aproveitem, leiam o artigo aí também, comprem o jornal, assinem os digitais, acessem, verifiquem. E, novamente, a gente sempre está aqui disponível para vocês, para tirar dúvidas se quiser também. Liguem para a gente,
A Bia vai colocar o telefone aí para aqueles que de repente quiserem que a gente escreva sobre algum assunto que te interessa dentro da área de gestão de carreira, dentro da área de recrutamentos e seleções, dentro das dúvidas das empresas. Estamos aqui à disposição, tá? Então, todas as terças-feiras, aproveitem, verifiquem o Jornal do Comércio, aproveitem e compre todos os dias o Jornal do Comércio, mas na terça-feira, abre lá a paginazinha e lê, de repente, o nosso artigo que vai estar sempre voltado a algo de interessante que a gente viu na semana anterior e que a gente está falando nessa semana. Fiquem com Deus, uma boa semana e que Deus proteja todos nós, gente. Um bom dia, uma boa semana e um grande abraço para todo mundo.